Era uma vez um território invadido e transformado em colônia de exploração para fornecimento de matéria-prima. Os invasores escravizaram, traficaram e assassinaram indígenas, negros, mulheres e crianças. O território invadido virou um país que se desenvolveu com a força, o sangue e o suor dessas pessoas. Esse país de ser do futuro, mas nunca reviu seu passado escravocrata, autoritário e genocida. E jamais reparou as dívidas históricas com sua população. Já sabem de que país estamos falando? Eu parto do princípio de que o Brasil é um projeto muito bem sucedido. Porque a gente tem que ver para que o Brasil foi montado, para que o Brasil institucional foi estruturado, e a gente vai ver que isso até agora funcionou. 8 anos de idade, agora tá aí, ó. Perdi minha neta, uma delas, eu perdi. Não era pra perder nem eu, nem ninguém. O Brasil não é um caso de fracasso. O Brasil é o caso de um país extremamente bem sucedido. Porque ele foi projetado para ser exatamente o que ele é. Na última semana ganhou 4 méritos. Como assim? E no horário de lazer dele aconteceu um negócio desse? É inexplicável, não tem segurança nenhuma. Essa montagem colonial, ela nunca foi desmontada. A estrutura social desigual, brutal, violenta, que não incorpora a população, ela é mantida, ela nunca foi alterada na história do país. Pelo contrário, ela é reforçada. Sai daí, velho, filho da puta! Vou passar, vem. Nós fomos projetados para não fazer a distribuição da propriedade e não fizemos. Nós fomos projetados para não universalizar o ensino e não universalizamos. Nós fomos projetados para encarcerar uma grande parte da população e encarceramos. Então, até agora, eu não sei onde é que está o erro. Se você for ver o latifúndio, o agronegócio, os grupos ligados a estruturas da mineração, empreiteiras, banqueiros, isso aqui é um paraíso para banqueiro. Então, esses caras, de fato, para eles o Brasil deu certo. O Brasil foi projetado para ser um país, no fim das contas, fundamentado num projeto de poder para uma elite muito restrita. Então, isso não é um desvio de rota. Isso é um projeto de Estado que funcionou. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Não é normal a gente ficar no chão porque tá tendo tiroteio. Eu não aceito isso, eu não aceito. Enquanto o futuro prometido para o Brasil nunca chega, convivemos desde o século XVI com a violência, a desigualdade, o racismo, a morte. Repetindo erros do passado e não querendo mudar seu futuro, o Brasil do século XXI obriga uma grande parte da população brasileira a viver muda, cega e surda, na outra face do cartão postal.
Cláudio Ferraz, aposentado, delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Comandei a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas durante 4 anos. Trabalhei também na Delegacia Antissequestro. Trabalhei em várias outras unidades distritais e alguns projetos de modernização da Polícia Civil do Rio de Janeiro. E depois tive a oportunidade de trabalhar coordenando o transporte complementar do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, com uma estrutura que é uma das maiores fontes de renda dessas organizações criminosas chamadas de milícias aqui no nosso estado. É um fenômeno extremamente perigoso porque esta empresa criminosa, ela opera dentro de uma lógica racional, de uma lógica empresarial, sempre objetivando o lucro e operando a violência de uma forma utilitária, funcional. Eu entrei para a milícia porque não tinha opção. É a força local, é tráfico, ou é milícia. Como eu já venho de uma cadeia, né, como 5-7, fui levado à reunião para poder me justificar por estar no bairro e tudo que acontece no bairro, eles fazem um levantamento, é toda uma logística. Quem é que te saiu da cadeia agora? Qual foi o crime deles? Te sarqueiam. As alianças são muito fortes e eu fui levado à reunião onde eu tive que implorar pela minha vida. Na reunião que eu participei, tudo que o cara falava que não podia fazer, eu fazia. Poxa, no final eu falei, chamei o superior, falei, pô, superior, eu não sei onde eu vou ficar nesse negócio aí não, porque tudo que o senhor falou não pode, eu faço. Não pode bater no viciado. Não pode matar o vagabundo. Não pode invadir boca de fumo. Eu vou fazer o quê? Sobrou para mim só vassoura, foi o termo que eu usei. Aí foi me passar a visão. A nossa operação é dinheiro. Não é guerra. O cara tá ali, ele tá para morrer, mas vai ficar ali. Eles não querem estatística, é dinheiro. Ao contrário da visão do extermínio. O extermínio mata. Não tem jeito. Vagabundo é saco. Eu cresci em meio, nessa casa, é um extermínio. Convivi com pessoas daquilo ali. Então, os meus heróis, Charles Bronson. O filme que eu vi era do Charles Bronson, que me inspirava, que ele saía para matar os vagabundos, correr atrás. Então, tu se espelha, tu é doutrinado naquilo ali. A cultura da Baixada Fluminense é uma cultura de justiceiros. E a população, o povo, ele tem necessidade de ter os seus heróis. Quando você vê esse povo submetido a violências, a injustiças, o surgimento dessas figuras é importantíssimo para essa população, como uma opção de segurança, como uma opção de buscar o que a população almeja, o que é paz, tranquilidade. Mas isso é uma lorota. Basta um breve diagnóstico para perceber que isso era uma mentira, isso era um grande engodo. O objetivo era lucro pessoal. Ninguém sai de casa na madrugada deixando os filhos e a sua esposa em casa para matar marginal em prol da sociedade. Isso é conversa fiada. Isso não existe. A milícia é oriunda do extermínio, que seria o justiceiro. A rapaziada que cuida da cidade, do bairro, onde a polícia não atua diretamente ou não tem acesso, sub-bairros. Ó, esses garotos apareceram aqui do nada, ó. Estão sangrando. Com certeza tava lá no morro. Todo machucado aquele pretinho. O meu grupo é visto como uma milícia célula,
que agora a gente está num patamar um pouco maior, passou para um grupo maior, mas é considerado como célula. Quando você cria um grupo paramilitar, no caso era o extermínio, e vai se adaptando, pegando a visão, se atualizando em questão de financeiramente, de cobrança, aí você é chamado, a liderança é chamada para reunião e é exposto um padrão. Eles têm um padrão, tem que seguir o padrão deles. Aí são mandados representantes da Casa Maior para mostrar o padrão. E não pode fugir daquele padrão, tem que ser o padrão da Casa Maior. Meu Deus, Jesus, ai meu Deus. Meu Deus, Jesus, ai Jesus, o que eu faço? Ai meu Deus, vou sair daqui. Esta figura da milícia, de 2000 até 2007, eles tinham, inclusive, uma certa simpatia da população, da esfera política e das próprias polícias. Nós iniciamos, até 2007, um período de ostentação onde a esmagadora maioria, os líderes desses grupos, são agentes do Estado da Ativa que operavam ostensivamente. Eles, inclusive, avançaram uma casa a mais, buscando a participação direta nas casas legislativas. Eles não estavam mais satisfeitos em apoiar determinados candidatos políticos, mas sim de participar diretamente das eleições. Fabiano Vieira da Rocha, de 32 anos, o Fabi, foi preso no sábado em uma ilha de Marabá, no estado do Pará. Essas imagens cedidas pela polícia mostram a ação em 2 momentos. No barco, um policial observa a movimentação na ilha. Em terra, outros policiais estão à espreita. Este de camisa rosa, disfarçado de turista. Este outro, com uma blusa branca amarrada na cabeça, se passa por um vendedor de cerveja. Uma ação rápida, planejada pelo setor de inteligência. Foram 40 dias de investigação à espera do melhor momento para prender o criminoso. Teve um caso bem emblemático, foi quando eu comecei a fazer a matéria das milícias. Eu comecei a receber informações de que alguns policiais militares, junto com militares, agentes penitenciários e até pessoas da própria comunidade, assim, resolveram formar grupos para poder criar uma segurança na comunidade. Só que esse grupo cobrava taxa de proteção, cobrava dos carros, das vans que passavam no local, também cobrava um ágio. Começou a se criar ali uma bolsa, uma forma, um mercado que essas pessoas se locupletavam a partir do sofrimento dos moradores. Eu fiz essa série de matérias, só que esses milicianos dessa comunidade, né, sabiam quem era o meu informante, obviamente, fizeram um atentado contra o meu informante, encheram o carro dele de balas, ele conseguiu sobreviver, foi para o hospital e manda a filha dele ligar para mim. Vera, some que eles vão te matar.
Em 2007, se concluiu que a milícia era um problema. O verniz dessa montagem toda só foi arranhada com o episódio que aconteceu da tortura dos repórteres do jornal O Dia. A partir dali, a própria imprensa acordou para o problema. Porque também não é fácil você desmistificar esses heróis. Que você muda totalmente sua vida. Eu fiquei afastada do jornal, eu tive síndrome do pânico, eu nunca tinha passado por tratamento psicológico, eu tive que fazer esse tratamento para poder voltar. E eu não queria ter policial fazendo a minha segurança. Como eu ia poder colocar um policial fazendo a minha segurança se tinham policiais envolvidos com as milícias? Lógico, não são todos, mas quem é quem? Como é que eu vou saber? Não dá. O poder paralelo, você escuta todo dia isso, alguém falar, que poder paralelo, galera, para com isso, é palhaçada. O cara é policial, civil, policial, militar, bombeiro, o cara é guarda municipal, o cara está dentro da estrutura do Estado, montando aquele aparelho, como é que ele é poder paralelo? A ausência do Estado. O que é a ausência do Estado? É o próprio Estado ali, a partir dos seus funcionários. O delegado da cobertura, o vereador da cobertura, o juiz da cobertura. Quando a gente olha para isso, não, isso aqui é um super esquema. A milícia hoje é considerada como firma, que ela tem toda a estrutura de uma empresa. Se for para analisar, contador, a segurança, diretor majoritário, que é o responsável por tudo, que é o dono. Aí tem, abaixo dele, seria o gerente geral de uma empresa. O meu grupo é visto como uma milícia célula. A milícia não é financiada por ninguém, ela se autofinancia. Cria-se um caixa, um recurso, e conforme vai associando a outras células, ao crescimento do recurso, correto? A Casa Maior hoje é a liderança da Zona Oeste. Existem duas milícias, a do Batman e a do Eco. Não tem jeito. Tô ao vivo, ó, do Nogueira, porra. Tô ao vivo. Ai, Davis, tomei, ó. Nogueira é nossa, filha da puta. Perdeu, cuzão. A cidade está segregada. E às vezes até para você ser atendido num posto de saúde, o chefe da região tem que falar, porra, atende o fulano aí. Porra, é essa, meu irmão? Que liberdade é essa que eu tenho? Eu tenho que estar debaixo de um guarda-chuva, de uma informalidade para poder acessar a educação, por exemplo? Eu pago imposto, meu irmão, pago água, pago luz, pago taxa de esgoto sem ter esgoto. Então eu tenho direito, mas não me entregam os meus direitos. Na verdade, sucateiam uma parada, ficam esse monte de governo, não governo, gerado pelo governo, que não governa, é que você tem que se submeter aos guarda-chuva deles. Do poder do bairro onde eu moro, ou de um outro bairro, ou do poder político, ou do poder econômico, ou do poder informal. Cara, isso é liberdade? Que porra de liberdade é essa? Polícia baleado sendo socorrido. Sendo socorrido, ó. Só pra você ter uma ideia, cara, do meu concurso eu enterrei 10. Provavelmente a gente enterrou mais policiais. Eu fui a esses 10 sepultamentos e eu vi as mães desses 10 policiais. O ferimento que eu tenho é de estilhaço, né? Granada e tiro de 762. Granada. Esse dia que eu saí ferido daqui, um dos meus colegas, bom, operacional, uma sensibilidade incrível também, ficou com o rosto todo ensanguentado, porque no dele veio no rosto, no meu veio na perna. Tudo isso é absurdamente doloroso. Mas muitos de nós glamorizam esse cenário. Eu digo nós, sociedade, né? Vou me incluindo, assim. A gente vai glamorizando e vai achando que a solução tá por ali, entendeu? A crise permanente da segurança pública no Brasil é um projeto. São mais de 60 mil homicídios por ano e 1 milhão de homicídios nos últimos 30 anos. A cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado no Brasil. Peidou, pô! Continua com a cara aí, troca-troca, pô! Tu não gosta de troca-troca, então? Cadê? Em 2020,
198 policiais foram assassinados no Brasil, além de outras centenas que tiveram ferimentos graves com sequelas físicas e psicológicas. Nenhum outro país do planeta tem números tão vergonhosos. Nossa história segue sendo escrita com sangue, exploração e morte. Onde isso tudo começou? O que me impressiona mais é o que não mudou. O que me impressiona mais quando a gente pensa na polícia do Rio de Janeiro é a continuidade de procedimentos, é como a polícia ainda opera numa lógica que vem lá do século XIX. Com a vinda da família real para o Brasil, em 1808, fugindo lá do ataque do Napoleão, a gente começa a ter a presença de um Estado assumindo o controle cada vez maior sobre os comportamentos da sociedade. Para isso, eles trazem, por exemplo, uma instituição que existia há 50 anos, mais ou menos, em Lisboa, que é a Intendência Geral de Polícia. A Intendência de Polícia tinha uma função de prefeitura. Ela cuidava não só dos crimes policiais, que à época existiam, mas cuidava da iluminação pública, né, com óleo de baleia, cuidava do aqueduto, como o aqueduto da Lapa, quer dizer, cuidava da administração da água, ela cuidava dos enterros, ela tinha uma função de alcaide ou de prefeito. Isso fica muito explícito de como o trabalho policial se confundia com a atividade plena de governo, refletindo uma lógica de um governo policial. Eu vejo um museu de desnovidado. O Brasil não nasce em 1808, né? O Brasil nasce em 1532, quando você decide deixar o tipo de exploração de pau-brasil extrativo e superficial, e você decide montar uma economia montada a partir do trabalho escravo aqui. Tem que pensar que a gente está falando primeiro de uma sociedade colonial, de uma sociedade de invasão, de conquista de um território. Então você já tem conflitos, é meio guerra na sua origem, portugueses contra índios. Traz todo um sistema escravista que é um sistema desigual, fundado em última instância na ideia de que você pode usar a violência contra os seus escravos. Eles não são pessoas, eles são bens. O Brasil não é um país pacífico. O Brasil é um país fundado numa história extremamente violenta, que é outro mito que a gente tem que quebrar, né? O mito de que nós somos pacíficos, nós resolvemos as coisas no sorriso, nós somos fadados ao consenso. A nossa história é, sistematicamente, uma história de violência. Fascistas não passarão! Fascistas! Então essa sociedade ela está o tempo todo fundada em ideias de conflitos e resolução de conflitos pela via da força. É assim que se resolve. Violência se combate com violência. Eu acho que essa polícia militar no Brasil tinha que matar mais. Vagabundo tem que ser tratado no cacete na bala. Tá com pena? Leva esses bandidos pra sua casa. Em qualquer lugar do mundo, quem tá de fuzil é abatido pela polícia. O latrocina tem que morrer. O traficante tem que morrer.
que são bandidos. E bandido bom é bandido morto e enterrado em pé. Toda vez que as pessoas ficam louvando políticos que fazem discurso de ódio, que querem destruir, que querem prender, que querem matar, que querem torturar, eles, na verdade, são corresponsáveis, né, pelos crimes, por certos crimes, por tortura em prisão, por abusos policiais. Eles são corresponsáveis, mas eles não se veem assim. Eles se veem como cidadãos de bem, como pessoas boas, pessoas legais, muitas vezes pessoas religiosas, pessoas de grande bondade, né? Eles não veem que essa mentalidade que eles exaltam é que amola a faca que alguém passa em alguém, né? É que calibra a arma que o outro atira. Lá nos grupos de extermínio, como na milícia, você tem empresários que financiam mesmo, dão grana para isso. O traficante, ele vai ser preso ou vai ser morto, é um fascínio procurado pela polícia, não tem nem direito político. Grupo de extermínio, matador de grupo de extermínio, não. Eles se elegem, são personalidades políticas. Senhores, o deputado Tenório Cavalcante de Caxias. Ele pretende disputar a Câmara Federal. O povo está comigo. Eu garanto a maioria dos votos de Caxias para mim e para o DN. Para falarmos de milícias, Esquadrão da Morte, ou que foram os grupos de extermínio, ou que foram, né, os personagens como Mão Branca e outros, nós não podemos analisar isso à margem do Estado. O que temos aí é uma imbricação, né, de interesses que passam pelas instituições, por interesses privados e por estes prestadores de serviço. Então, nós podemos chegar na Baixada Fluminense e ouvir isso de um chefe político local, né? O governo manda lá, né, no estado do Rio de Janeiro. Aqui mandamos nós que somos daqui. Em 1958, quando depois de fazer um curso na Escola das Américas, o general rio-grandino Cruel, que comandava o 2º Exército no dia do golpe, né, de 1º de abril de 1964. O rio-grandino Cruel era o chefe do Departamento Federal de Segurança Pública, que era a Polícia Civil do Distrito Federal. E ele monta um grupo de homens autorizados a matar. A sociedade não tinha ciência de que eles faziam isso. Mas esses homens eram homens especiais, autorizados a matar. Eram os 7 James Bond, né, da polícia do Distrito Federal. Um pouco depois, em 1962, este grupo, um remanescente desse grupo, agregado a outros, formam 11 homens. E o Carlos Lacerda os condecora como homens de ouro da polícia, que era uma forma de eliminar a criminalidade, eliminando o criminoso. Você vai ter que é uma coisa muito que eu acho que só acontece nesse momento no Brasil, que são os policiais conhecidos. O que a gente lembra mais hoje é o Lecoq, porque virou a Escuderie Lecoq, o Esquadrão da Morte. O Lecoq era um herói da polícia linha dura. Isso vai desencadear uma certa heroicização que vai levar à criação dos Homens de Ouro da polícia. Os Homens de Ouro eram os policiais com poder de matar, licença para matar, eram os 007 da nossa polícia, né? O Brasil é um país muito assentado na violência. E a gente não conseguiu, infelizmente, nem a partir da redemocratização, constituir uma sociedade um tanto mais cordial. Era fundamental uma política nacional de redução de homicídios e o governo brasileiro, nem os mais progressistas que tivemos nos últimos anos, né, eles se comprometeram com isso.
Nós vamos enfrentar os grupos de crime organizado, custe o que custar e doa quem doer. Nós vamos tombar gradativamente todos os itens da criminalidade. Nós não abrimos mão e não concordamos e não vamos negociar com bandido. Nós vamos continuar nessa linha de enfrentamento. E a gente vai cada vez investir mais. Esses que estão nas comunidades de fuzil na mão, dominando o território, são terroristas. Para lhes garantir esse legítimo direito à defesa, eu, como presidente, vou usar essa arma. Aí dizem que eu sou violento. A gente tem que distinguir o que é violência e o que é crime, entendeu? Crime é o que está no Código Penal. Homicídio, sequestro, estupro, roubo, latrocínio. Isso é crime. E o que é violência? Porque uma caneta, ela certamente, dependendo da forma como ela seja escrita, dependendo do que ela escreva ali, dependendo da assinatura, ela é muito mais violenta do que todas as armas juntas. O presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 9º do Ato Institucional número 5, resolve baixar o seguinte ato complementar. Fica decretado o recesso do Congresso Nacional a partir desta data. Carregando em suas costas, mas não em sua consciência, os traumas e crimes ainda não resolvidos de 21 anos de ditadura, o Brasil do século XXI parece condenado a repetir os mesmos erros do seu passado autoritário e escravocrata. Em vez de buscar a evolução, ainda se deixa enganar por heróis populistas que insistem em andar para trás, em direção ao Velho Oeste, à Idade Média, à barbárie. A polícia no Brasil ela é violenta não porque policiais que ingressam na corporação são recrutados, em ambientes onde só tem psicopata, só tem gente cruel, nada disso. A polícia brasileira é um reflexo direto, de um projeto de desigualdades sociais que necessita de uma polícia violenta para manter essa estrutura desigual funcionando. A segurança pública ela é montada no binômio minha segurança e aquele que ameaça a minha segurança. Isso é universal, isso não é só o Brasil. Ato público está proibido. Não admitimos passeata nem comício. Está todo mundo preso. E olha, não está enquadrado a Lei de Segurança Nacional. O herói é o cara que vai matar esse inimigo. Só que esse inimigo é construído socialmente. A ditadura criou um inimigo. Ah, meu inimigo é o comunista, é o subversivo, é o esquerdista, é o favelado. Meu inimigo é o traficante, meu inimigo... Por que não é o miliciano? Não, o miliciano é o herói. O senhor vinha com mais uma pessoa? Não, era geralmente vinha duas pessoas, eu mesmo pegar aqui. Um dava o impulso e lançava. Isso aqui já era fogo alto aqui, obviamente. Fogo alto, e já tinha as coisas de empurrar ele. Veras foi executado por mim. Nestor Veras. Esse daqui foi, eu não estou lembrando o nome, mas foi incinerado em Campos. Sim. Por mim. Foi morto na Casa da Morte. Em Petrópolis. Em Petrópolis. E o corpo dele eu já o recebi, ele morto já. Então eu passei um período sendo executor. Eu saquei e atirei na cabeça dele. Mas talvez a gente possa realmente pensar a ditadura militar e o regime militar como sendo esse marco, porque é nesse momento que as polícias, e sobretudo naquela época a Polícia Civil, através de dois delegados, o delegado Cláudio Guerra no Espírito Santo e o delegado Fleury em São Paulo, elas têm esse papel
de combater o que eles entendiam como um movimento político, eles têm que usar, naquele momento, táticas, né, e técnicas e estratégias de guerra, porque eles achavam que estavam combatendo uma guerrilha, estavam numa guerrilha urbana. Então, eu acho que esse momento do regime é marcante para o que vai se tornar a Polícia Militar e a Polícia Civil no decorrer dos anos. Eles militarizaram demais no começo dos anos 70. Tinha gente na rota, naquele momento, que fazia a inspeção, tenente que fazia, conversando com o pessoal da companhia, e perguntava, você já derrubou seu vagabundo hoje? Polícias militares, com certeza, melhoraram desde o fim do regime militar. Passaram por vários governos civis, mudou muito. Algumas se adequaram melhor do que as outras, tal. Mas esse interregno militar atrasou as nossas polícias por muitas décadas. Os agentes da repressão, eles estavam envoltos numa estrutura de acobertamento, de tolerância com crimes políticos. O emprego de tortura, o emprego da violência, foi uma estratégia de Estado no sentido de se buscar informações para reprimir a esquerda. Mas isso não era previsto na Constituição. Então se criou um acobertamento dessa prática. Dos porões do regime militar é que vem essa máquina de assassinato seletivo que acaba se colocando a serviço do crime organizado. E esse contexto coincide, o desmonte da máquina de repressão dos porões da ditadura, com novas articulações do crime organizado. Dentre elas, por exemplo, a formação, vou dar um exemplo aqui, da cúpula do Jogo do Bicho. Vermelha, 1. Marrom, 4. E o Jogo do Bicho, junto com a polícia, eles vão se articular em grupos de segurança privado e extermínio, fazendo a guerra na Baixada Fluminense e no Rio de Janeiro contra o crime, sempre muito empoderados com o dinheiro do jogo, né? Esse acobertamento, esse guarda-chuva de proteção, para aquele agente que também visualizou naquele ambiente condições de buscar lucro pessoal, ele foi buscar lucro pessoal, principalmente naquela época, na questão do Jogo do Bicho. E foi visto por agentes do Estado que estavam acobertados naquelas sombras como uma possibilidade de ganho financeiro. Isso se transforma nos anos 2000, né? Quando os capos do bicho começam a morrer e envelhecer e os filhos deles começam a disputar os espólios dos bicheiros e começa a ocorrer um grande conflito na cena do bicho no Rio. E eles começam a contratar policiais para matarem nessa guerra do bicho. Surge o escritório do crime nessa época, né, do Adriano Magalhães da Nóbrega, e aí matadores especializados começam a ser contratados pelos milicianos e pelos bicheiros e que surgem com esse novo modelo de negócio que vai tomar o Rio de Janeiro a partir dos anos 2000, 2010 com os grupos paramilitares. Pô, a milícia hoje, ela atua em todas as áreas, todas. Forças Armadas, militarismo, até a gente costuma falar o PI, camarada que não é nada. Todas as áreas que você imaginar tem um simpatizante ou um integrante da milícia. A milícia, a gente pode afirmar que ela é uma organização criminosa tipo mafiosa. Porque ela vem com um discurso de legitimação, ela vem buscando uma aliança com o Estado, como se ela fosse parte do Estado, que na verdade é. A guerra é contra os traficantes. A polícia só é um meio de facilitar o trabalho
O camarada paga, a polícia entra, bate na vagabundagem, enfraquece e a gente só domina o ambiente. E se mantém lá para que eles não voltem. Existe toda uma diplomacia entre a polícia e a milícia. Tráfico não tem diplomacia, infelizmente é bala. Um dos criminosos mais perigosos do país foi morto hoje em uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro. O miliciano Wellington da Silva Braga, o Eco, era procurado há 4 anos. Hoje toda a estrutura que uma delegacia tem em termos de informação, a Casa Maior tem. Hoje, até mais importante que os armamentos é as alianças, é a informação. Se trabalha em cima da logística da informação. Então, o que protege nem é tanta arma, é a informação. Aí, tacaram fogo aqui no João 23, né? 2 vans. E tiro pra caramba. Isso aí, ó. Aí, filho, aqui em Palmares agora. Os caras vieram aqui e deram um montão de tiro aí, ó. Água, luz, terra, casa, aterro sanitário clandestino eles fazem. Calçadas estão agora aqui em Cordovil. Além do transporte alternativo, passaram-se a vender territórios, fazer grilagem de terras, construir lajes, atuar no ramo imobiliário. O tráfico de drogas no atacado, o tráfico de drogas no varejo, falsificação de bebidas alcoólicas, de cigarros, receptação de veículos apreendidos, homicídios. Nós vimos agora, recentemente, a criação de um grupo que prestava serviço para diversas empresas ilegais. Onde a população tiver zonas de exclusão e serviços e bens que não são contempladas pelo Estado e devidamente regulamentadas, nós teremos a formação desses núcleos criminosos aproveitando-se desses nichos para obter lucro. Você quer ver quem é que ganha onde milícia está? Só sei lá quem é que tem terras ali, quem é que tem comércio ali, quem é que tem empreiteira construindo ali. Você vai ver quem é que tem voto ali. Você prometendo exterminar aquela pessoa que produz medo cotidiano nas cidades, parece uma solução de curto prazo para um problema muito crucial. A pessoa ela ganha pouco, acorda às 5 da manhã, trabalha até às 10 da noite para um salário mínimo, já é uma vida dura, mas ser roubado às 5 da manhã no ponto de ônibus e levarem o celular é uma coisa insuportável. E quando vem um populista prometendo matar essas pessoas e exterminar esse problema da frente, ele tem uma capacidade de engajar cúmplices, né? Muito fácil, né? Porque as pessoas estão em pânico. E o único caminho que a gente tem é mostrar, pela nossa história, como isso só produziu mais desordem e mais violência. Como as ações violentas produziram mais violência. Como quando a gente deu o passe para os Esquadrões da Morte matar, eles viraram as piores quadrilhas do crime no Rio de Janeiro, em São Paulo. O poder de matar permite que as pessoas queiram ficar ricas com esse poder. E, ao mesmo tempo, eles produzem dissidências e grupos rivais que passam a tentar matá-los. E produz espirais de violência e mais desordem. A violência só produz violência. E uma das grandes características também do Estado moderno é que o Estado passou a exercer o monopólio legítimo da violência em defesa de um contrato coletivo. Quando você rompe com esse contrato e quando o Estado moderno deixa de exercer esse monopólio legítimo da violência, o que acontece é que vários grupos passam a tentar se impor pela violência e a gente passa a viver numa selva, com vários predadores tentando se devorar, e onde o mais forte sobrevive. E você não tem condição de sobreviver se você não está disposto a matar.
Então, esse ambiente é uma distopia, o pior dos mundos. E não é à toa que a gente demorou 2000 anos para criar um Estado democrático, legítimo, que interrompesse esses ciclos, né? Nós estamos levando à população o quê? Informações dizendo que existe um plano B, plano C, um plano D, dizendo que existe muito mais do que simplesmente responder violência com violência. Eu acho que é fundamental o esclarecimento disso, para a desmistificação de determinadas práticas, de determinadas posturas, que só incrementam mais ainda a nossa insegurança pública, incrementam mais ainda o nosso estado de violência. Nós temos que dizer que existe muito mais do que o que está sendo feito aí desde 1500. Até porque, se prosseguirmos nessa evolução, daqui a pouco nós não teremos mais como voltar atrás. Vai chegar um ponto que os interesses vão estar tão enraizados, tão ancorados, que você não vai ter mais como retornar e buscar um caminho de uma certa normalidade. É a esse ponto que nós não podemos deixar de chegar. Vou contar para vocês aqui, pode não acreditar, eu dormia de coturno, do jeito que eu tô aqui, de calça, de coturno, de colete, no sofá. Raramente eu estava dormindo com a minha esposa. Eu não dormia. Você vai me perguntar se era com medo da polícia ou com medo dos traficantes. Não, com medo das pessoas da minha milícia. Então eu estava preparado para uma guerra interna. Eu não dormia. Então, ou seja, eu não tinha vida. Hoje eu não tenho projetos para o futuro. Meu projeto para o futuro hoje é o pouco recurso que eu tenho em casa, é melhorar a minha casa. Quando eu partir, a minha família está estruturada e seguir a vida dela. E me livrar dos cárceres emocionais, né? Que é aproveitar o tempo que eu tenho de vida aí para tentar ser um ser humano melhor. Mais ou menos assim. Ele era o melhor exemplo que nós podíamos ter a nível de pessoa, de família. O meu sobrinho era um menino negro, não é porque ele é negro que ele é bandido. Meu sobrinho não vai passar como bandido para ninguém. Não aceito isso. Eu quero justiça. Para a família do policial militar é terrível. A gente nunca sabe o que pode acontecer. Tá no meio da rua, mané. Porra, tá dentro da tenda de tiroteio, caralho. Vai pra casa, vai pra casa. O Estado acabou, né, com a minha família. Acabou com os sonhos da minha família. Minha filha me pergunta, né, mãe, por que a polícia matou o meu irmão? O que eu vou dizer para ela agora, né? Que aqueles que deveriam nos proteger nos matam. O Brasil real que constrói isso aqui no braço, pobres, moradores de periferia, favelados, negros, se você olhar para essa galera, isso aqui não é país. Isso aqui deixou... Eu costumo dizer que isso aqui é um estupro seguido de execução sumária. Isso aqui não é um país. Isso é um país que deu certo para grupos específicos e deu muito certo, deu muito bem. Eles ganham muito, mandam isso aqui, dominam. Se você berrar, eles te matam. Se você se expressar de forma contrária, eles vão te executar. Esse é o país que eu vivo, né? No Brasil, a lei não é para todos. A justiça é cara, tardia e nunca chega para quem vive nas favelas e periferias, onde os heróis são justiceiros violentos e fortemente armados. Um pacto entre a sociedade civil organizada e as autoridades em favor da vida é tão importante
quanto eleger o próximo presidente do país. Nós somos esse projeto de genocídio, nós somos esse projeto de aniquilação dos corpos. E esse projeto é um projeto montado por gente sã. Esse Brasil que a gente está falando não é uma sociedade adoecida, não. Ela é uma sociedade que quer isso e sempre quis isso. O que a gente tem que fazer é estabelecer um contraponto, é escovar a história do Brasil a contrapelo, como diria o Walter Benjamin, para fazer o Brasil começar a dar errado. Pelo menos esse Brasil institucional. Pelo chão, pelo amor, pelo sangue, pela cor.